Então, queremos calcular agora, resolver esse exercício. Esse exercício não é simplesmente calcule o limite, ele tem um enunciado um pouquinho mais elaborado, que pede para que a gente procure qual é o valor de A para que esse limite exista. E pergunta qual é o valor do limite. Então, a gente está pedindo duas coisas. Primeiro, que o limite exista e descubra quanto que ele vale. Então, para ele existir, é uma condição de existência. Então, a gente sabe que o limite existe quando eu posso usar as leis e calcular e falar, vale 5, vale 3, vale um número. Então, esse existir aqui significa vale um número real. Então, nesse caso aqui, quando a gente estuda o x tendendo a menos 2, o denominador fica, menos 2 ao quadrado aqui fica 4, e a hora que a gente colocar menos 2, vai ficar 0 no denominador. Então, o menos 2, ele é a raiz do denominador. Então, não posso escrever em nenhuma hipótese isso sobre 0, nunca. Isso fica muito errado matematicamente, não existe essa conta. Então, a gente está fazendo uma análise e a gente está concluindo que a gente está tendo 0 no denominador. Estou analisando aqui, pensando. Agora, o numerador tem um A aqui no meio do caminho. Então, esse A não possibilita que eu faça essa conta direto. Mas tem uma análise que a gente faz que se eu tiver um número diferente de 0 dividido por 0, com certeza um limite que envolve uma conta dessa não existe. Então, esse limite aqui, ele só existe se eu tiver um limite aqui que envolve um 0 sobre 0, de forma que eu consiga simplificar o zero do denominador em determinação. Senão ele não existiria. Então, está entrando a parte teórica aqui um pouquinho. A gente tem que analisar e falar assim, olha, esse limite, ele só existe se eu tiver uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, o que a gente está querendo, no fundo, é que o menos 2 seja a raiz daquele polinômio do numerador. Então, se eu vier aqui e falar assim, olha, o meu polinômio p de x do numerador é 3x ao quadrado mais ax mais a mais 3. Quanto que vale o p de menos 2? Menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. Menos 2 vezes a, menos 2a, mais a mais 3. Então, eu substituí o x, substituí o valor de x por menos 2. Ó, menos 2 ao quadrado, substituí o x por menos 2. Então, essa minha conta aqui, ó, esse meu p de menos 2, como é um polinômio, esse a é um número que a gente está, inclusive, procurando, esse meu p de menos 2 aqui, isso aqui vai valer 10a, 10 nada, 11a, é isso? 11, mentira, aqui, né? Aqui o a tá só aqui, ó, 12 mais 3, então é 15 menos a, agora tá certo. 15 menos a, quanto que vale isso aqui? Tem que valer zero, senão esse meu limite não existiria, porque o numerador daria uma coisa não nula e o denominador daria zero. Então, para que esse limite exista, o meu numerador tem que valer zero. Então, o meu a tem que valer 15. O meu a tem que valer 15 para aquele limite existir. E aí, esse limite aqui se tornaria assim, ó, limite, aqui em cima, substituindo o a por 15, 3x ao quadrado, mais 15x, 15 mais 3, 18. Então, 18 dividido por x ao quadrado, mais x menos 2, quando x tende a menos 2. Então, agora é certeza que o menos 2, que era a raiz do denominador, também é a raiz do numerador. Se a gente não errou nenhuma conta, igual eu vim errando aqui embaixo, que eu enxerguei um 12A que não tem, ó, o 12 está sozinho. Então, é 12 mais 3, 15, menos 2A mais A, menos A. Então, a hora que a gente fizer essa simplificação aqui, ó, vamos precisar de um pouquinho mais de espaço, que agora pediu para achar o valor de A e pediu para calcular o limite. Então, agora a gente vai calcular o limite. Como assim calcular o limite? Fatorar. Então, agora entra a conta que a gente tem certeza que o menos 2 é a raiz do numerador e do denominador. Então, eu posso colocar o 3 em evidência, e aqui ficaria assim, ó, x ao quadrado, mais 5x, mais, coloquei 3 em evidência, ficou 6. Tudo isso, já sei que o menos 2 é raiz, então eu já sei que vai ter o x mais 2 que multiplica alguém. Agora a gente está usando conhecimentos aqui de fatoração de polinômio que permite a gente falar o seguinte, ó, quando eu substituir o menos 2 vai dar zero. Quem que vai estar multiplicando aqui? Basta que a gente ache quem é a outra raiz, ó. Aqui é o produto das raízes, já que o a é 1, então o a é 1,
Quem é o produto das raízes? O produto das raízes é menos 2. Então, a outra raiz é... Se uma raiz é menos 2, a outra raiz é 1. Então, aqui eu sei que vai ficar x mais... Se a raiz é 1, fica x menos 1. Não sei fazer isso de cor. Faz o delta e fatora. Sempre é possível fatorar o polinômio como x menos uma raiz que multiplica x menos a outra raiz. Um polinômio de grau 2 é sempre... Todo polinômio de grau 2 que a gente tiver vai ficar a que multiplica x menos uma raiz que multiplica x menos a outra raiz. Se as raízes forem reais. Caso as raízes sejam complexas, não dá para fatorar e ele é o que a gente chama de quadrático irredutível. Mas nesse caso, a gente já tinha visto que o menos 2 era raiz, então quando eu substituo o menos 2 aqui, ó, menos 2 mais 2 dá 0. E aqui a gente pode conferir que o 1 é raiz. Se a gente quiser multiplicar usando distributividade e conferir, beleza. Agora o numerador aqui, ó, poderia já ter escrito nesse mesmo passo, inclusive usando o a e usando as raízes. O numerador eu tenho certeza também que vai ter um x mais 2, que multiplica, nesse caso aqui, a soma das raízes com o sinal trocado aqui é 5, e o produto, então, as raízes vão ser 2, menos 2 e menos 3. Então, fica x mais 2, x mais 3. Se a gente usar a distributividade, a gente confere também. Então, agora a gente já está em condição de usar o que é mais importante de limite. O limite é um conteúdo que possibilita que a gente faça o x aproximar de menos 2 muito, 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 muito. O x tende a menos 2, mas o x não vale menos 2. Então, eu estou simplificando dois números não nulos quando eu faço isso, mas dois números que tendem a zero. Se fosse só o limite do numerador, ele daria 0. Se fosse só o limite do denominador, ele daria 0. Mas quando eu estou fazendo o quociente, eu não posso usar as leis e falar que isso vale 0 sobre 0. Porque isso é uma determinação. Mas dentro do limite, esses dois valores são não nulos. E a hora que eu vou fazer essa conta, agora sim a gente pode usar as leis. E eu vou colocar um igual aqui, ó, aqui embaixo. Vou só separar para ficar mais... Então, ó, continua aqui nessa outra linha. Isso aqui é igual. Agora eu vou fazer a conta. Ó, simplifiquei. Quem que é o limite de 3? 3 que é constante. Menos 2 mais 3. Por quê? Porque é um polinômio, né? De grau 1. Então, menos 2 mais 3. Aqui embaixo, menos 2, menos 2, menos 1. Então, isso é igual. Aqui em cima vai ficar 1 vezes 3, que é 3. E embaixo vai ficar menos 3. Quanto que deu esse limite? Menos 1. Então, esse limite vale menos 1. Existe. E o valor de A, então são duas perguntas. Quanto que vale o limite? Menos 1. A gente perguntou lá no início, e o valor de A? Vale 15. Então, determine o valor de A 15, calcule o limite, menos 1. Fizemos as duas coisas que foram pedidas no enunciado do exercício. E acaba o exercício aqui.